Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que seja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Nessa feita eu quero agradecer aos meus muitos irmãos lá da outra rede, o Instagram, @Falando de Bíblia Oficial, que nos acompanham lá, tem sempre uma boa conversa e que o assunto dos últimos dias tem sido sobre a cantora Heloísa Rosa e o seu maridão, que enfrentaram um problema que ele está sendo acusado e agora está enfrentando a justiça americana, que demorou praticamente um ano para fazer toda essa ação, mas, como diz a galera aí fora, a justiça tarda, mas não falha. Segundo eles, eu vou ler aqui o dia.ig.com.br, o que falam às vezes sobre algumas celebridades. Cantora gospel Heloísa Rosa curte comentários sobre prisão do marido por abuso sexual de criança. Marcus Grubert foi detido um ano depois de abusar uma criança de 6 anos nos Estados Unidos. A artista ainda não se pronunciou. Olha aqui, a cantora Heloísa Rosa, uma das, segundo eles, maiores referências do mundo gospel, ainda não se pronunciou oficialmente sobre a prisão de seu marido, mas curtiu alguns comentários em suas redes sociais que falavam sobre o caso. Marcus Grubert, acusado de abusar sexualmente de uma criança de 6 anos, em abril de 2023, foi detido nos Estados Unidos, local onde o crime aconteceu, na noite desta quarta-feira, 21, ou seja, agora de maio, mais de um ano depois do ocorrido. Embora não tenha se pronunciado oficialmente, Heloísa Rosa foi discreta ao curtir comentários que falavam sobre a prisão de Marcos em seu perfil do Instagram, que teve as respostas aos conteúdos limitadas. Não somos culpadas pela atitude dos outros, entre aspas, dizia um dos comentários curtidos por Heloísa. Deus te abençoe, Heloísa, dê forças a você para conduzir seus filhos em amor e graça. Falava outro. Tem uns crentes aqui nos comentários que se acham juízes e estão com os dedos apontados para condenar e julgar uma mulher que não cometeu crime algum, afirma um terceiro. O caso, que foi destaque do programa Encontro da TV Globo, apresentado por Patrícia Poeta, desta quarta-feira, a última quarta-feira, dia 22, mostrou uma entrevista com a mãe da vítima, que afirmou ter recebido apoio da Heloísa Rosa no início, mas a cantora teria parado de respondê-la e não compareceu à audiência onde o depoimento dela era primordial. Por que ela não foi? Se o depoimento era primordial, irmão, o sistema é bruto. No primeiro instante, eu me senti acolhida por ela, entre parênteses, Heloísa, porque quando nos encontramos no dia seguinte para falar o que tinha acontecido e eu fui questioná-la, ela prontamente olhou para mim e disse: amiga, eu sei que aconteceu. Ela me contou algumas coisas que também seguem em segredo de justiça e ela disse que estaria comigo nesse processo de acusação. 35 dias depois, quando ela foi chamada para fazer o depoimento na polícia, onde teria valor, ela não apareceu e acabou rompendo comigo. Não tendo mais contato, afirmou a mãe da vítima, que teve a identidade preservada. Eu acho interessante que a turma de mexeu com uma, mexeu com todas, nessa hora amarela. Eu não sei por quê. E quando se fala de uma criança, lembra de alguns dias atrás, quando a gente falou do pregador que falou besteira lá no púlpito, que chamava a filha de bonitona, e que eu te pegava, e que antes que o namorado dissesse que deu o primeiro beijo, ele era quem tinha dado o primeiro beijo? Vai estourar e vai pipocar muita história aí, muita coisa que vai vir à tona. Irmãos, tem muita gente que está na mira desses camaradas e que muitas vezes sofrem danos, muitas vezes são menores e que não sabem como se defender, são abalados psicologicamente e toda forma de abuso deve ser combatida.
Toda forma de abuso deve ser combatida. Ele está sendo processado, ele ainda não foi julgado, mas nos Estados Unidos, diferente do Brasil, a coisa lá é mais estreita e... Gente, uma das coisas que a gente para pensar, omissão também é pecado, gente. Você diz que vai estar com a mulher e de repente volta atrás, quando era para você dar o depoimento, não deu, o que houve? É complicado, porque o que as pessoas esperam de uma pessoa cristã é que eles tenham um bom comportamento. Nós somos de carne e osso como qualquer um. Sentimos raiva, sentimos alegria, nos entristecemos, nos aborrecemos, falamos pelos cotovelos de vez em quando, outras vezes nos isolamos e criamos um mundo só para a gente, mas tem coisas, irmão, que não tem como deixar passar. Aí Paulo, escrevendo a Timóteo, falando de Bíblia, primeira carta no capítulo de número 6, eu acho interessante, o versículo 11, que diz assim, capítulo 6 da primeira carta de Paulo a Timóteo, mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Bem, na verdade, quando a gente olha para a escrita bíblica, capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, que já usei aqui tantas outras vezes. Capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, versículo de número 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. É inadmissível que a gente continue tolerando situações tais como essa de abuso. E aí essa mãe que teve o prejuízo na sua casa com a sua menor, ela foi denunciar, está certíssima, uma vez comprovado. Presta atenção, uma vez comprovado, não estou falando de gente que inventa, uma vez comprovado, faça a sua denúncia, mostre as suas provas, leva a criança na delegacia. Ah, pastor, aquilo ali é muito constrangedor. Mais constrangedor foi o que fizeram com o menor, o abuso. Mais constrangedor é você viver oprimida por uma situação que vai te sufocar até a morte. Mais constrangedor é a gente perceber que muitas vezes nós temos como nos defendermos, mas não usamos as ferramentas tais. Se você é mulher e foi abusada, se você é mulher e está vivendo oprimida, filhinha, procura uma delegacia. Se você é cristã, vai lá, conversa com o seu pastor, peça uma orientação e procure uma delegacia. Pastor, aprenda a ouvir o seu membro sem pensar que ele está delirando ou inventando. Se ele te traz provas concretas, vá com ele na delegacia, procure um advogado, dê um auxílio em termos de direito para ele ou para ela, para que o abuso seja parado. Até quando isso vai continuar? Essa é a pergunta que fica. Até quando isso vai continuar? E tem gente, irmão, que a gente tem conhecimento e que chega aqui no WhatsApp para mim, que eu disponibilizei aqui para a turma mandar vídeo pergunta e mandar vídeo resposta para a gente, mandar as curiosidades, e que tem denúncia de crente que pega as pessoas nos compartimentos da igreja. Pastor que se relaciona, não pode se chamar de pastor, um obreiro que se relaciona
com mulheres, em nome de Deus, fazendo profecias de ameaças para elas e para os maridos delas, e depois vai se deitar com ela lá na plataforma que ele chama de altar. Que absurdo é esse, gente? São os últimos dias. Homens amantes de si mesmo, homens inescrupulosos, pessoas que não têm temor de Deus e que saem fazendo um monte de coisa errada e acha que Deus está com ele. Denuncie. Denuncie. A justiça será feita. A igreja é um lugar de amparo, não é lugar para abusar de ninguém. Irmão, isso é super constrangedor para nós falarmos aqui, mas quando envolve uma questão de abuso, denuncie. É muito complicado, é muito terrível isso, mas ainda pode haver uma cura, pode haver um amparo, pode haver um acolhimento da nossa parte como líderes, para aqueles que foram ofendidos, para aqueles que estão ofendendo, que eles sejam julgados pela justiça. Ela já é suficiente. Agora, e aí? Como é que a gente faz com o prejuízo que ficou? É tempo de acolhimento, é tempo de estar ombro a ombro, é tempo de estar ali como igreja fazendo o nosso papel. Deus em Cristo nos abençoe. Deus em Cristo nos livre do mal. Deus em Cristo guarde as nossas crianças desses abusadores em toda e quaisquer esfera, na escola, na igreja, aonde tiver alguém sendo abusado, sendo criança ou não, que Deus livre essa pessoa do mal. Fica aqui o nosso vídeo, resposta para os irmãos que pediram. E daqui nós continuamos a proposta, falando de Bíblia. Eu quero lembrar a você que você também pode nos ajudar a manter essa programação. Tem uma chave Pix aparecendo aí para você, que é doarparafb@gmail.com. Eu vou repetir, doarparafb@gmail.com. Essa é a nossa chave Pix que você pode também estar nos ajudando aqui. Aí de repente você diz assim, pastor, qual é o valor? O valor que Deus colocar no seu coração. Eu não vou impor nenhum valor, mesmo porque nós temos os nossos gastos aqui e eu quero estar mais vezes com os meus irmãos, trocando ideias, trocando informações, respondendo algumas dúvidas que às vezes você na sua igreja tem vergonha de perguntar e às vezes tão intimidado que está pela vergonha, não pergunta e fica sem resposta.